A Joyce Hasselman usou todo seu repertório para chamar a deputada Carla Zambelli de burra em um vídeo que postou em suas redes sociais. O assunto do vídeo é a possível cassação da Zambelli pela sua relação com o hacker Walter Delgatti. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível, digna do deboche dos deputados da Câmara, que, aliás, não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica, no bom popular, burra mesmo. Vamos lá, a Joyce ela postou nas redes sociais dela esse videozinho aqui. Eu vou mostrar só um trechinho, a gente não vai ver o vídeo inteiro. Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível, digna do deboche dos deputados da Câmara, que, aliás, não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica, no bom popular, burra mesmo. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. Agora o caso envolve o hacker, que, segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas do ministro Alexandre de Moraes. Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, contou a história toda à Polícia Federal e por medo de ser morto em queima de arquivo. A moça já provou que é biruta e que é bandida. Basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelos Jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho, atrás de um homem, ameaçando atirar nele, e isso depois de uma troca de xingamentos. E por aí o vídeo vai. Então dá pra ver que a Joyce, ela realmente, assim, tipo, gastou o repertório dela ali de como chamar uma pessoa de burra. E eu vou dizer até que é um texto bom, né? O que me faz até pensar se ela copiou de alguém. Mas, enfim, só para quem não sabe, a Joyce, ela foi condenada, de fato, não é nem acusada, ela foi condenada por plagiar muitos, mas muitos textos no tempo que ela trabalhava na Veja. Enfim, vamos deixar a Joyce de lado, vamos falar do assunto que ela estava falando ali, que é a cassação, tá falando aí de uma possível cassação que pode vir a acontecer da Carla Zambelli pelo envolvimento dela com o Walter Delgatti Neto, que foi o hacker lá da Vaza Jato. Desde o ano passado, já está se levantando aí a suspeita de que as pessoas aí no entorno do Bolsonaro estariam trabalhando junto com esse hacker ou para tentar invadir as urnas eletrônicas, ou para tentar atacar opositores e assim por diante. E essa semana, o hacker, ele deu um depoimento à Polícia Federal, na qual ele basicamente confirmou tudo isso, né? Então a gente tem aqui a reportagem do G1. Hacker diz à Polícia Federal que Zambelli lhe pediu para invadir urna eletrônica ou contas de Moraes. Então tá aí a manchete. E assim, essa reportagem vai trazer até umas coisas um pouco cômicas, tipo que quando o Walter Delgatti lá, ele invadiu o CNJ e fez uma falsa ordem de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo, e sim, isso aconteceu, e que, aliás, tem como parte dessa ordem de prisão a frase faz o L, isso realmente aconteceu, que quem escreveu isso foi a Carla Zambelli, que inclusive tinha erros de português, que ele teve que corrigir os erros de português da Carla Zambelli. É uma coisa assim, tipo, cômica se não fosse trágica. Mas, apesar de toda essa parte cômica e da parte cômica da Joyce também, eu acho que está passando um pouco batido uma outra questão aí, que é o envolvimento do Bolsonaro nisso tudo, né? Que novamente, desde o ano passado já se fala de um possível envolvimento do Bolsonaro. A Veja lá em 2022 já estava postando fotos aqui, né? Do Delgatti saindo do hotel às 6h40, 6h52 chegando no Alvorada, saindo de lá às 8h49, possivelmente uma reunião aí que não fazia parte da agenda oficial.
E daí, nesse depoimento que o Delgatti deu à Polícia Federal, ele falou alguma coisa com relação a um encontro com o Bolsonaro? E a resposta é sim, ele falou. A gente tem aqui naquela mesma reportagem que eu mostrei antes, como o blog mostrou, o blog se referindo ao blog da André Sadi, a prisão de Delgatti tem assombrado em torno de Bolsonaro, que teme uma delação. O hacker se reuniu com o então presidente em agosto de 2022, antes, portanto, do encontro com Zambelli. Na ocasião, o núcleo bolsonarista quis saber detalhes do sistema de urnas eletrônicas. No depoimento, Delgatti confirmou o encontro com Bolsonaro. Então, assim, vamos rir da Zambelli? Vamos rir da Zambelli. Vamos rir da Joyce? Vamos rir da Joyce. Mas vamos prestar atenção também no envolvimento do Bolsonaro nisso tudo. Olha, eu acho que, enfim, toda essa atuação da Joyce lendo esse texto digno de âncora de jornal da SBT é realmente especial, né? Sobre o Walter Delgatti, eu lembro de uma teoria da conspiração, um meme desse na internet, que falava sobre o desenho Pink Floyd. Ele perguntava assim, olha, quem é mais inteligente, o Pink Floyd, o Pink Cérebro? Pink Cérebro. Quem é mais inteligente, o Pink ou o Cérebro? E aí o desenho dizia, não, na verdade quem é mais inteligente é o Pink, porque ele sempre consegue destruir o plano do cérebro. Ele é tão genial que ele faz o plano do cérebro dar errado. Ele é mais inteligente do que... E o Walter Delgatti, cara, ou ele é um cara que realmente ama a esquerda e construiu um personagem, ou ele é uma anta também. Ou ele construiu um personagem para fingir que é de direita. Ele fez a Vaza Jato, já é uma... A gente não teria o presidente que a gente tem hoje se não fosse a Vaza Jato, vale lembrar. E aí depois ele conseguiu se infiltrar na direita de novo, tá ligado a Carla Zambelli, conseguir fazer com que a Carla Zambelli fale para ele que tem que hackear o Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu, né? Mas sim, olha só, a impressão que dá, tem uma série que eu assisti recentemente, que eu acho que todo mundo deveria assistir, parece que é um fracasso de crítica, não sei, chamado Os Encanadores da Casa Branca. Tá na HBO. É uma série sobre o grupo que foi pego com o caso Watergate. Então é o grupo de pessoas que tentava cometer um golpe nos Estados Unidos, e gente da FBI, da CIA e tudo mais, e acabou fazendo uns golpes muito desastrados, acabaram pegos, e por aí vai. E aí o Nixon estava ganhando a eleição, ele tinha todas as condições de ganhar a eleição, e ele lançou mão de tudo quanto é artifício. Qualquer idiota com uma ideia de crime que pudesse acelerar a carreira dele teve acesso à disponibilidade para tentar que o crimezinho dele desse certo, que um foi pego, que foi o Watergate. Eu acho que a impressão que dá sobre o bolsonarismo é que a coisa foi ficando difícil, foi ficando mais complicada, e todo mundo batia na porta dele, batia o Daniel Silveira e dizia que ia fazer sei lá o quê, batia o Marcos Duval e dizia que ia fazer sei lá o quê, batia a Carla Zambelli com o Walter Delgatti, diziam que iam fazer sei lá o quê. E no final das contas o presidente ia dizendo tudo para tudo sim. E se não ia dizendo para tudo sim, ele não mandou prender ninguém, porque existe esse crime no Brasil chamado prevaricação. Você não pode ouvir alguém, olha só, tem um plano infalível para você ser eleito, eu vou invadir o seu lado ministro do Supremo, e não fazer nada. E a quantidade de gente que chegou com um crimezinho, uma ideiazinha, de como um planozinho infalível, a impressão que dá é que lá pelas tantas o Bolsonaro foi perdendo nas pesquisas, foi piorando, foi sabendo que ia mal, e veio uma procissão de cebolinhas, cada um com seu plano infalível distinto, dizendo que ia resolver a eleição para ele. Bastava fazer sei lá o que contra o Alexandre de Moraes, bastava fazer sei lá o que contra as urnas, bastava hackear, porra. E isso, a certeza de impunidade, a gente fala isso o tempo todo, mas a certeza de impunidade chega a ser patética quando todos os crimes horríveis cometidos por pessoas que obviamente não eram capazes de fazer aquilo que elas prometiam fazer, eram liberados, eram aprovados, faz o que você quiser.
Pode fazer. É em meu favor? Pode fazer. E ele nunca virou e disse, não faz. O honesto seria dizer, você está preso, deixa eu investigar você por querer cometer um crime em meu nome. Mas não só não era isso, como era, você faz o que você quiser. Se for em meu nome, faça o que quiser. Pois é, e tanto eles achavam que iam vencer que nem se preocuparam em tentar esconder, né, os seus atos, que é uma coisa muito bizarra. Como é que os caras realmente acham que iam escapar disso, né? O problema é que se um único desses tivesse dado certo, é bem possível que escapassem. A gente não sabe quantos deram certo. Tem isso. A gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe quantos deram certo. A gente sabe que várias coisas deram certo. A gente sabe, por exemplo, que um dos planos de Cebolinha que deram certo foi da PRF. Algumas centenas de milhares de votos podem ter sido perdidas para o Lula. Ali foi uma eleição muito apertada. A gente sabe que aquilo ali da PRF deu certo. No dia em si, a gente estava desesperado. Sabia que ia vir golpe baixo. Mas um dos golpes que deu certo, um dos Cebolinhas que foi lá com um plano infalível, e esse não falhou, e esse não foi punido ainda, foi agora eu vou lembrar, foi o Anderson Torres e o cara da PRF que chegaram e disseram, não, a gente evita que os ônibus cheguem. O Sidney Vasquez. É isso. Pois é, deu certo, mas ao mesmo tempo não foi o suficiente, né? Esse é o grande deu errado. O grande deu errado é que não foi o suficiente e agora estão todos nessa berlinda aí, podem se lascar.